Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom, espero que sim. Eu quero trazer para vocês nessa reflexão, porque partiu reflexão, né? Mais um dos episódios, a importância de nós termos paradigmas de boas práticas para que a gente possa conduzir os nossos trabalhos, né? E a pergunta que foi feita essa semana e teve uma discussão poxa, mas por que eu preciso de um paradigma, né? Por que é importante ter um paradigma? A importância do paradigma, ela está centrada em a gente não inventar a roda, né? Se nós reconhecemos uma boa prática como sendo uma boa prática que tem dado resultados positivos, que ela é aceita mundialmente nessa relação de excelência daquele tema que está sendo discutido, então, por que não adotarmos ela como sendo um paradigma de boas práticas? Não é verdade? Eu acho que faz todo sentido isso daí. Vamos ganhar tempo, vamos ganhar eficiência, vamos ganhar objetividade. Ela não é uma lei. Os paradigmas de boas práticas, algumas até gostariam que fosse, mas não é. Então a gente adota dentro da natureza, dentro da cultura da organização. Ela é uma base, né? Ela é uma base para que a gente saiba se nós estamos aderentes ou não. É, existem alguns paradigmas que são muito utilizados, né? No processo de gerenciamento de risco, por exemplo, nós temos o COSO ERM, nós temos a ISO 31000. No processo de gestão do sistema de controles internos, nós temos o COSO Controles Internos, né? São paradigmas que são reconhecidos pela sua excelência e pela sua efetividade. Eu, particularmente, como sou oriundo de empresas americanas e atuo, né, no Internal Control Institute, onde ele tem o paradigma dele, o COSO, eu me sinto mais confortável trabalhando com o COSO, né? As duas estruturas do COSO, que aparentemente elas são é, é, similares ali, não é? Mas não são. São paradigmas com objetivos diferentes, né? Um objetivo do paradigma, por exemplo, da estrutura do gerenciamento de risco corporativo é fazer com que a gente possa é, alinhar o gerenciamento de risco da organização com a sua capacidade de gerar valor, né? Com a sua capacidade de fortalecer o valor da companhia, da companhia, depois lá na outra ponta, o fortalecimento dos resultados. E no meio desses, de sair daqui dessa missão até chegar lá, eu tenho alguns componentes. E um dos componentes é o componente gerenciamento de risco, que está lá em performance, né? Que é pura gestão de risco. Identificar, avaliar e tratar os riscos. É isso que acontece. Gerenciamento de risco para a organização, ele trabalha justamente com essas condições, né? De nós identificarmos os riscos e os seus fatores de risco, avaliarmos o risco dentro desse processo de probabilidade e impacto, e uma vez que eu conheço a probabilidade e o impacto desses riscos, eu comparo com o apetite a risco e sei que tipo de tratamento eu vou dar. Então, isso é a formatação de uma boa atividade de gerenciamento de risco integrada à gestão. Lá na estrutura de controles internos do COSO, ele está trabalhando especificamente o sistema de controles internos. E, logicamente, pessoal, nós já sabemos que nós não vamos trabalhar controle interno sem que ele esteja relacionado com um ou mais fatores de risco. Então, aí ele está objetivando o quê? Os riscos operacionais. Então, ali nós temos os três grandes objetivos de um sistema de controles internos, que é o operacional, o de divulgação e o de compliance, né, de conformidade legal. O operacional ele diz respeito à eficiência, eficácia, à salvaguarda dos ativos e podemos incluir a economicidade dos processos e dos sistemas de controles internos. Na divulgação,
é basicamente a manutenção da qualidade dos dados e das informações, aonde nós vamos ponderar ali a consistência, a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade dos dados e informações, entendendo dados que estão ali registrados em linguagem de máquina e as informações que são esses dados em linguagem humana para que nós possamos tomar e fazer a gestão da corporação. E o outro objetivo de um sistema de controles internos é a conformidade legal, é compliance, que a operação esteja em conformidade com as regras externas da corporação, seja da União, do Estado, do município e também do órgão regulador. Então, esses são os 3 grandes objetivos. E para nós trabalharmos e para que o sistema de controles internos seja efetivo no atendimento desses 3 grandes objetivos, ele define ali 5 componentes. Ambiente de controle, é onde nós temos ali os soft controls, né, os controles diretivos, né? Nós temos a avaliação de risco, que aí é a avaliação de risco propriamente dita operacional. Então, é identificar, avaliar os riscos operacionais. Os riscos operacionais, aqueles riscos que estão concentrados nos processos operacionais da corporação. Nós não estamos falando nem da camada de riscos corporativos e nem da camada de riscos estratégicos. Nisso daí, estamos olhando para o operacional. Lembrando que essas camadas do risco operacional, nós precisamos trabalhar com os riscos inerentes, aqueles que são intrínsecos aos objetivos do processo. Nós vamos trabalhar com os riscos de tecnologia, né, os riscos de TI, que é o risco de eu perder a consistência, a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade dos dados e das informações. E vou trabalhar com os riscos de integridade e com os riscos de compliance, né? Riscos de integridade, aqueles que se relacionam com ações e atos que violem as morais da organização, do seu programa de integridade, e o de compliance, que é aqueles riscos, ou são aqueles riscos que estão relacionados em nós tomarmos uma ação ou uma decisão que não está em conformidade com os requisitos legais para aquela operacionalidade, né? Uma vez que nós temos esses identificados, eu vou avaliar, eu preciso fazer a leitura da magnitude desses riscos, sempre como probabilidade e impacto, comparo com apetite a risco, e aí eu vou definir qual é o melhor controle que eu possa ter para poder mitigar a probabilidade daquele fator de risco se materializar. Né? Nós já sabemos que controle interno é toda e qualquer ação baseada em políticas e procedimentos que tem como objetivo muito claro de mitigar a probabilidade do evento de risco se materializar. Então vejam, o controle interno ele é efetivo a partir do momento em que nós temos a gestão da probabilidade. Então ele tem que ser oriundo de fatores internos. Controle interno não vai ajudar no caso da prevenção, pode ajudar no caso de detecção algumas vezes, mas não no caso de prevenção sobre os fatores externos à corporação, né? Aqueles que nós não temos a gestão, não é verdade? Muito bem. Então, depois que eu tenho essa avaliação, definimos qual é o risco, o controle, a atividade de controle, terceiro componente, aí tem o componente informação e comunicação e monitoramento. E nesse componente monitoramento, nós temos 2 pontos importantíssimos para se trabalhar. O monitoramento contínuo, responsabilidade do gestor, primeira linha da operação para fazer esse monitoramento, né? E o monitoramento periódico que é feito pela auditoria. A auditoria não monitora continuamente aquele processo, senão ela passa a fazer o trabalho da primeira linha, né? Então, vejam, são estruturas especializadas para que nós possamos nos orientar em como executar as nossas atividades. Precisamos utilizar? Não, não precisamos, não tem nada que obrigue. Opa, mais ou menos, tá? Eu já daqui a pouco explico isso. Mas não tem nada que obrigue que a gente vá utilizar. A gente utiliza para não inventar a roda. Para que eu vou inventar a roda se eu sei que aquilo lá já funciona, né? Eu disse entre aspas porque as empresas que são governadas pela SEC, a Security Exchange Commission, que é a CVM aqui dos Estados Unidos, elas têm que atender e estar em conformidade com a lei Sarbanes-Oxley, que é uma lei que foi promulgada lá em 2004
depois de nós presenciarmos algumas não algumas rupturas corporativas por falta de transparência e confiança nos dados financeiros que estavam sendo apresentados naquela época. E aí traz essa lei. E essa lei é muito interessante porque eu me lembro que quando ela foi promulgada e eu já militava ali, já era CFO de uma organização, a nossa discussão é o que é ter um bom sistema de controles internos, né? Como é que funciona isso, né? E aí a SEC, ela vem numa das sessões da SOX dizendo o seguinte, olha, se você quer saber o que é ter um bom sistema de controles internos, compare com a estrutura do COSO Controles Internos. É aí, neste ponto, que essa estrutura começa a fazer parte da vida corporativa, porque até então, do nascimento dela, lá de 1989 até meados ali de 2005, ninguém tratava do sistema de controles internos como a gente trata hoje, e tampouco dentro de um paradigma de boas práticas. A partir disso, ela começa a fazer parte. Então, para esse tipo de empresa, para essas empresas, sejam elas americanas ou não, é importante que nós relacionemos o nosso sistema de controles internos em relação a esse paradigma de boa prática. Mas aí é uma decisão da empresa, é uma decisão de vocês de qual paradigma melhor para se utilizar. São dois pontos distintos, um para o gerenciamento de risco, que também vai ter o operacional, e o outro que é para fazer e para manter um sistema efetivo de gerenciamento de risco que seja de sistema de controles internos, que seja suficiente para manter os riscos residuais dentro dos níveis de riscos daquela corporação que está alinhado ao apetite a risco que foi aprovado para ela, né? Então, é importante que vocês avaliem, vejam qual é o paradigma que melhor que melhor atua para a sua organização, né? A minha sugestão é que vocês pensem nos paradigmas do COSO, né? Então nós temos esses dois paradigmas, um de gerenciamento de risco e outro de controles internos. Não existe paradigma 1 ou 2, né? Um é de gerenciamento de risco corporativo e o outro de controles internos, né? Do sistema de controles internos. Analisem qual é aqueles que podem ser, que vocês queiram estar aderente, façam uma avaliação da aderência, entenda quais são os gaps, quais são os pontos que não estão aderentes. Para esses pontos que não estão aderentes, crie um plano de ação para que vocês estejam aí implementando essas atividades para que esteja cada vez mais aderente a essas boas práticas. É bom, é importante isso. É importante isso. Muito bem, pessoal. E para a gente pensar, né, para a gente refletir ainda essa semana, apesar de não ser sexta-feira, né, é outro partiu reflexão fora sexta-feira. Eu vou me acertar, pessoal. Eu vou conseguir me acertar para fazer isso nas sextas-feiras, né? Mas está muito complicado. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha, pessoal, um sonho sem objetivo é simplesmente um sonho, objetivo sem compromisso é o melhor caminho para desilusão, tá bom? Fiquem em paz, sejam felizes e nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá, hein? Tchau!